Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso quarto vídeo, né? Estamos aí passando da marca dos 100 inscritos e, poxa, eu estou super feliz com o retorno que eu tenho tido, o pessoal que está me escrevendo aí, sugerindo temas, fazendo comentários. E é isso aí, eu quero que vocês realmente continuem entrando em contato, sugerindo, porque esse diálogo pode ser bastante frutífero, né? A gente vai levar adiante esse projeto, né? Então, conto aí com a participação de vocês. Então, o nosso tema de hoje enfim, são as fake news, né? A gente vai tentar entender por que as pessoas conseguem viver em mundos que a gente às vezes parece que são mundos paralelos ao nosso, não é verdade? Então, a gente sempre tem esse tio, tia do WhatsApp e tal, que parece, enfim, que está vivendo em uma realidade completamente diferente da nossa, acreditando em coisas completamente diferentes daquelas que a gente acredita. Então, o que a gente vai tentar hoje aqui é descobrir como que as pessoas conseguem entrar assim numa realidade paralela dessa sem ter nenhum déficit cognitivo, nenhum problema, enfim. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de ignorância, enfim. Então, justamente por que as pessoas entram nessas realidades paralelas é basicamente o nosso assunto de hoje. Assim, é claro que todos nós, né? Quantas vezes nós já não caímos assim em mentiras, né? Entramos assim na conversa de pessoas que estavam nos enganando, né? Isso é bastante comum. Agora o que eu estou falando aqui é uma outra coisa, né? Quando eu estou falando de fake news, estou falando de algumas coisas um pouquinho mais bizarras. Por exemplo, tenho aqui duas notícias que eu peguei hoje nesses grupos de WhatsApp, né? Uma delas dizia: a polícia está prendendo pessoas por estarem usando camisas da CBF, né? Camisas amarelas da CBF. Uma outra: o coronavírus é uma armação da Venezuela com a China para que Nicolás Maduro se mantenha no poder. Ou seja, aí são questões assim, você para acreditar numa coisa dessa, você tem que ter alguns pressupostos anteriores e um envolvimento emocional que é bastante diferente do nosso. Então a gente precisa tentar entender como que as pessoas chegam a acreditar em notícias assim, né? A gente viu durante as eleições algumas notícias completamente absurdas que conseguiram convencer muita gente, né? E vamos tentar então descobrir como que esse fenômeno pode se dar. Bom, ninguém acorda um belo dia e começa a acreditar em mamadeira de piroca, né? Para ela chegar nesse ponto, ela deve ter passado aí por um caminho, né, cognitivo e emocional, enfim, que a leve primeiro a querer acreditar em algumas coisas, né, e em segundo lugar ter percorrido alguns pressupostos. Bom, em geral, as fake news partem das distorções de fatos, né? Ocorre que, por exemplo, nesse caso da mamadeira, a gente teve 2 décadas aí de políticas identitárias, né, que reduziram significativamente a violência contra homossexuais nas escolas, né, e que fizeram então que as pessoas notassem uma diferença de comportamento na sociedade, né? Essa diferença de comportamento, que é extremamente positiva, ela é considerada assim por outras pessoas, talvez pessoas mais conservadoras, como algo preocupante, talvez, né? As pessoas veem mais pessoas podendo se assumir enquanto homossexuais, e aí de repente, né, uma pessoa, enfim, com uma formação mais conservadora pode pensar que aquilo pode atrapalhar na formação, na educação dos seus filhos, né? A gente viu bastante esse debate durante as eleições. Então, bom, durante as eleições a gente teve manifestações que interpretam os mesmos fatos com enunciados como esse seguinte, né? Abre aspas. As escolas, tomadas pela ideologia marxista dos governos petistas, estão transformando as crianças em homossexuais. E isso é uma estratégia do Foro de São Paulo para impor o marxismo cultural que é contra a família e a propriedade. Ou seja, o que a gente está tratando aqui são coisas bem diferentes. Vocês percebem que um enunciado desse é bem diferente daquele enunciado conservador, não é? Que fala assim, poxa, eu estou vendo muitos homossexuais que eu não via antes e tal, né? Agora, essa conspiração internacional, isso tudo é um outro tipo de criação. É a criação daquilo que a gente chama, me chamou em outros vídeos, de narrativa.
As pessoas são atraídas para essas narrativas de diferentes maneiras, né? Elas sempre apelam para os sentimentos daquelas pessoas. Então imagine aquela pessoa conservadora, né? Mas que não tinha assim preconceitos violentos, né? De repente ela começa a ouvir enunciados como esse que eu falei sobre a questão do marxismo cultural, né? A destruição das famílias e tudo mais. O tipo de interpretação que se pode fazer, se você tiver um ambiente propício para isso, é o seguinte: bom, eu estou vendo muito mais homossexuais nas ruas, né, podendo se assumir, sem ter problema nenhum, pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas nos shoppings. Você vê, poxa, de repente o seu filho está chegando em casa vestido de rosa e sem ter problema nenhum com isso, né? Então, para as pessoas mais conservadoras, isso pode gerar um certo incômodo. Se esse incômodo, né, ele consegue ser fisgado por uma narrativa maliciosa, então a pessoa pode passar a interpretar aquilo que antes era um pequeno incômodo, né, como uma parte de uma narrativa muito maior, não é isso? Então a narrativa do marxismo cultural, ela foi implantada com bastante sucesso durante as eleições, né? E a gente precisa entender isso, de que forma isso se deu, para a gente poder, inclusive, tratar desse fenômeno. E é aí que entram as fake news, na verdade, entram os influenciadores da extrema-direita, entra esse pessoal que coloca para falar, assim, esses pretensos aí, professores de universidades estrangeiras, principalmente. O pessoal gosta, nessa área aí, muito de universidades israelenses, algumas universidades americanas. Claro, eles vão conseguir professores aí de extrema direita que vão dar as explicações para os que eles quiserem, né? Eles vão fazer recortes de fala de líderes da esquerda para colocar fora de contexto, enfim, com alguma maldade, obviamente, né? Agora, o que eles conseguem com isso? Eles conseguem a criação dessa narrativa. A narrativa, ela não é simplesmente uma historinha, como a gente pode pensar no senso comum. Ela é basicamente uma versão dos fatos imbuída de alguns afetos, não é? Então, quando a gente fala em narrativa, aqui no sentido político, a gente está falando numa versão de mundo, sabe? É uma visão de mundo capaz de explicar aquilo que está desconfortável para as pessoas. Então a narrativa, quando a gente fala em termos políticos, e como a gente tem ouvido tanto falar na mídia, em geral é essa versão de mundo na qual uma realidade paralela pode se instalar. Então, essa pessoa que nunca ouviu falar do Olavo de Carvalho, né, nenhum desses outros influenciadores, de repente começa a receber no WhatsApp dela, no grupo da igreja, no grupo do clube, do condomínio, né, informações que falam sobre esse marxismo cultural, sobre o Foro de São Paulo, e essas informações estão vindo de pessoas que ela confia e que conhece pessoalmente há muitos anos, né, pessoas que ela detém confiança. Então, essa informação ela chega com um impacto, inclusive um impacto afetivo, né? As pessoas então estão explicando coisas que ela não estava entendendo, né? Que, por exemplo, uma pessoa que não estava acostumada com um beijo gay na novela e agora isso estava acontecendo, né? O filho dela que chegou em casa com um piercing no nariz e com um boné cor-de-rosa, que na época dele não seria uma coisa aceitável, não é isso? Então, esse tipo de informação, né, que congrega uma série de fenômenos da contemporaneidade e dá uma explicação fácil, ele tende a ser aceito por alguns grupos, né, desde que ele seja contextualizado corretamente dentro disso que eu estou chamando de narrativa. E aí, então, claro, né, a pessoa está vendo que o mundo está mudando, né, ela vê um ex-presidente sendo preso, ela vê uma presidente sendo retirada do poder, e aí começa-se a associar a imagem da esquerda, a imagem da corrupção. Só que a corrupção, ela não é tomada aqui num sentido legal do termo, né? A corrupção é a corrupção do caráter, é a corrupção da família, a corrupção, enfim, de todos esses valores que a pessoa já estava um pouco desconfiada. Enfim, o que está acontecendo? E quando a associação é feita, né, por esses influenciadores, né, então isso começa a fazer um certo sentido para essas pessoas, né? Então é aí que a gente pode começar a entender esse sentimento tão forte do antipetismo, né? Não é que o PT fosse responsável automaticamente pela corrupção da lei, mas pela corrupção da cultura.
Então, essa pessoa que costumava ser uma pessoa tolerante, tranquila, né, ela começa a se sentir traída pela Rede Globo, né, se sentir traída pelas novelas, se sentir traída pelo Jornal Nacional, e ela passa a entender, então, que o mundo que ela vivia era um mundo que tinha pessoas muito maliciosas criando uma realidade por trás daquilo. Começa a ser implantada na cabeça dela essa ideia de que tudo fazia parte de uma conspiração da esquerda. A própria insistência nessa ideia de Fórum de São Paulo, né, onde os líderes da esquerda, enfim, faziam seus planos malévolos. Né? Então, naturalmente, para algumas pessoas isso começou a fazer sentido, não é? E permitiu então que uma série de outros pensamentos conspiratórios pudessem ter lugar. E aí então é natural que essa pessoa ela pare de assistir os principais canais de televisão, né, mude os canais que ela costumava assistir anteriormente, passe para outros que ela acha que são mais isentos, né? Mas o principal meio de informação para essas pessoas passa a ser justamente as redes sociais. Né? Ela passa a se informar muito por aquilo que os seus amigos passam, né? Ali naqueles grupos de WhatsApp. E, enfim, isso traz algumas consequências bastante nefastas, porque a nossa crença também depende muito da legitimação daquilo que as pessoas que a gente conhece, daquelas pessoas que a gente confia, enfim, também acreditam e legitimam para nós. E aí, aquela pessoa que nem gostava de política passa então a se sentir parte de uma guerra contra a corrupção, que se identifica com a esquerda em si, né? Porque a esquerda é justamente a corrupção da cultura, como a gente vinha dizendo. E aí o problema disso é que a gente começa a se perguntar, bom, mas as pessoas não vão checar esses fatos que estão passando para elas? Né? Será que o real não tem nenhuma validade? Será que elas não vão atrás de mais informações? Pois é, mas o que é o real para a gente? Né? É importante a gente dar essa pequena filosofada aqui. Porque o real ele é construído socialmente. Né? Isso que a gente chama de realidade, né? Isso depende bastante do grupo de pessoas com as quais você convive. Né? O mesmo fato pode ser aceito num lugar, né, e ser um completo absurdo em outros. Né? Como a gente vive nessa era de bolhas digitais, então coisas extremamente, enfim, pavorosas são aceitas como realidade para o teu vizinho, enquanto para você permanecem como coisas pavorosas. É aí que a gente resgata, então, essa ideia de narrativa. Né? As narrativas elas são uma forma discursiva capaz de mobilizar afetos. Né? Tanto mais potente a narrativa, mais afetos ela é capaz de despertar. Né? E a gente sabe que as pessoas, então, elas têm uma predisposição a acreditar naquilo que lhes desperta bastante afeto. Né? Então, para quem ainda fica um pouco na dúvida, ele fala, não, mas as pessoas elas creem naquilo que convence o seu intelecto, né? E não os seus sentimentos. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Não é bem assim. As coisas não são assim. Se você consegue conquistar as pessoas, os sentimentos das pessoas, é muito provável que você vá conseguir conquistar também a sua capacidade cognitiva, né? E as suas possibilidades de crença. Porque a crença é um sentimento. Então, dessa forma, a gente pode pensar que a verdade em si é também um sentimento. Professores, por exemplo, sabem muito bem que todo conhecimento e toda possibilidade de transmissão de conhecimento está muito carregado de afetos, né? Está muito carregado do sentimento. Né? Uma pessoa que simpatiza com você, ela é muito mais capaz de aceitar uma ideia que você queira transmitir a ela, né? Do que uma pessoa que realmente não vai com a sua cara. Então, nesse sentido, a gente tem que entender a importância dos sentimentos na transmissão dessas narrativas. Eu gostaria de sugerir, para que a gente pensasse, é que talvez não seja tão produtivo a gente se colocar num lugar de imparcialidade, de neutralidade e tentar, assim, combater os argumentos daquelas pessoas que estão extremamente absorvidas por ideias que nos parecem um pouco absurdas. Né? E aí eu acho que a gente tentar convencer essas pessoas simplesmente pela razão é um pouco improdutivo, né? E frustrante, naturalmente. Eu acho que talvez, nesse sentido,
o melhor fosse a gente tentar também construir narrativas. Porque com construir narrativa, o que eu quero dizer é essa possibilidade de a gente mobilizar afetos dos outros, a gente criar laços sociais para que a gente possa construir narrativas, mas essas narrativas então que sejam mais plurais, né? Narrativas mais democráticas, que tenham mais a ver com as coisas que nós acreditamos. Fazer isso é construir lugares, né? Construir espaços que também é que esses nossos tios, tias do Zap aí possam habitar, né? Eles precisam se sentir também parte desses nossos mundos, né? Não adianta a gente criar um mundo perfeito da democracia onde essas pessoas não se sintam contempladas. Então também aquelas ansiedades, né, geradas pelas pessoas que não estão acostumadas com o desenvolvimento, né, de novas ideias sociais, é importante que a gente possa contemplar também nessas nossas novas narrativas, né, essas ansiedades que surgem naturalmente nas pessoas. Né? O mundo está muito tomado de medo, né? E aí um afeto que é interessante para você contrapor ao medo é esse afeto da esperança. Para que as pessoas possam ter esperança, em primeiro lugar, elas precisam se sentir parte daquele mundo que elas vivem, né? E não sentir que aquele mundo está se distanciando cada vez mais de tudo que elas acreditam. É importante, então, a gente encontrar uma interlocução, e essa interlocução, eu defendo, que é a construção de laços afetivos, e aí que está o grande desafio para todos nós, que é construir grandes laços afetivos potentes, né, e grandes narrativas, e, enfim, que faça com que a gente, em geral, desenvolva essa nossa capacidade, que é uma capacidade bastante humana, que é a capacidade de contar histórias. Bom, então é isso. Se você gostou dos nossos comentários ou tem alguma observação a fazer, não deixe de se manifestar aí, né? Escreve para a gente e se puder ajudar aí na divulgação do canal, compartilhando aí com seus amigos, né? Eu agradeço também. Um grande abraço a todos e até o próximo.